Bem-vindos ao nono devocional da leitura da Bíblia. Curta, comente e compartilhe. Gênesis capítulo 29. Jacó continuou a viagem e chegou nas terras do leste. Quando ia chegando, viu ao longe 3 rebanhos de ovelhas deitados perto de um poço no campo. Daquele poço davam de beber as ovelhas, mas uma grande pedra estava tapando a boca do poço. O costume era esperar que todos os rebanhos estivessem reunidos. Aí os pastores tiravam a pedra e davam água aos animais. Depois tapavam o poço com a pedra outra vez. Jacó chegou até onde os pastores estavam e perguntou de onde eram. De Harã, eles responderam. Disse Jacó: Vocês conhecem Labão, filho de Naor? Disseram os pastores: Claro que sim. Disse Jacó: Como vai ele? Disseram eles. Ele vai bem. Olhe, ali vem a filha dele, Raquel, com as ovelhas. Disse Jacó: Por que vocês não dão água logo aos rebanhos? Assim as ovelhas poderão continuar pastando, pois ainda é dia, não é hora de recolher os animais. Disseram os pastores: Não podemos tirar a pedra enquanto não estiverem reunidos todos os rebanhos. No meio dessa conversa, chegou Raquel com as ovelhas do pai dela, porque ela era pastora. Vendo a prima Raquel, filha do irmão da mãe dele, e vendo as ovelhas do pai dela, Jacó agiu logo. Rolou a pedra da boca do poço e deu água às ovelhas do seu tio Labão. Depois desse serviço, Jacó beijou Raquel e se pôs a chorar. Contou que era seu primo por parte do pai dela, disse que era filho de Rebeca, tia de Raquel. Então ela correu e contou tudo ao pai. Assim que Labão ouviu essa notícia, correu ao encontro de Jacó. Chegando aonde ele estava, Labão lhe deu boas-vindas e o beijou. Foram para a casa de Labão e Jacó contou tudo o que tinha acontecido durante a viagem. Ora, vejam, exclamou Labão, ele é mesmo da minha carne e do meu sangue. Já fazia 1 mês que Jacó estava naquela casa, quando Labão lhe disse: Não é porque você é meu parente que vai ficar trabalhando de graça para mim. Quanto você quer ganhar? Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha olhos fracos, mas Raquel era formosa, não só de rosto, mas em tudo. Pois Jacó ficou enamorado de Raquel. Amava tanto Raquel que disse a Labão: Trabalharei 7 anos para você para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Feito, respondeu Labão. É melhor dar Raquel a você do que a alguém fora da família. Assim Jacó trabalhou 7 anos para Labão para poder casar com Raquel, e a amava tanto que os 7 anos pareceram poucos dias a Jacó. Finalmente acabou o prazo. Cumpri minha parte do trato, disse Jacó a Labão. Agora deixe que eu me case com Raquel. Labão deu uma grande festa, convidando todos os homens do povoado. De noite, Labão entregou Lia a Jacó, e os dois passaram a noite juntos. Labão deu sua criada Zilpa para ser criada de Lia. Quando amanheceu, Jacó viu que estava com Lia e não com Raquel. Que trapaça foi essa? Jacó perguntou a Labão. Ele estava furioso. Trabalhei 7 anos por Raquel e você me faz isso? Por que me enganou? Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha, respondeu Labão. Logo, depois da lua de mel com Lia, darei Raquel a você em casamento. Claro, desde que você prometa trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó aceitou. 1 semana depois, casou com Raquel. Labão deu sua criada Bila a Raquel. Jacó e Raquel tiveram sua lua de mel. Jacó amava mais Raquel do que Lia e trabalhou mais 7 anos para Labão. Como Lia era menosprezada, o Senhor deixou que tivesse um filho. Raquel, porém, era estéril. Lia ficou grávida e teve um filho a quem deu o nome de Ruben, que quer dizer Deus viu minha aflição, disse Lia. O Senhor viu minha aflição, e agora meu marido me amará. Teve outro filho e disse: O Senhor ouviu que eu era deixada para trás e me deu outro filho. Por isso deu ao menino o nome de Simeão, que significa ele ouviu. Lia tornou a engravidar e teve um 3º filho. Deu a ele o nome de Levi, que quer dizer apego, disse Lia. Desta vez o meu marido vai ficar bem unido a mim, porque lhe dei 3 filhos. Teve ainda um 4º filho e disse: Agora louvarei ao Senhor. Por isso deu ao 4º filho o nome de Judá, que significa objeto de louvor. Então parou de ter filhos. Gênesis capítulo 30. Percebendo Raquel que era estéril, ficou com inveja da irmã. Ou você me dá filhos, ou eu morro, exclamou ela a Jacó. Jacó ficou indignado. Por acaso sou Deus? Disse ele a Raquel. Ele é que não deixa você ter filhos. Disse Raquel: Pois tome a minha criada Bila e tenha filhos com ela, e eu criarei as crianças como se fossem meus próprios filhos. Assim Raquel deu Bila a Jacó. Dessa união, Bila deu um filho a Jacó. Raquel deu a ele o nome de Dan, que quer dizer juiz. E disse: Deus me fez justiça, escutou minha queixa e me deu um filho. Bila, a criada de Raquel, ficou grávida outra vez e deu outro filho a Jacó.
É grande a minha luta com minha irmã, disse Raquel, e consegui vencer. Por isso deu ao menino o nome de Naftali, que quer dizer venço na luta. Enquanto isso, Lia percebeu que não estava podendo ter filhos. Então deu Zilpa, criada dela, a Jacó, para ser mulher dele. E logo Zilpa deu um filho a Jacó. Lia exclamou, a minha sorte voltou, e deu ao filho o nome de Gade, que significa boa sorte. Zilpa teve outro filho com Jacó. Lia deu a ele o nome de Aser, que quer dizer feliz. E disse Lia, como estou contente, as outras mulheres vão achar que eu sou mesmo feliz. Era tempo de colheita de trigo. Um dia Ruben achou mandrágoras que cresciam nos campos. Ruben levou mandrágoras à sua mãe Lia. Raquel pediu mandrágoras a Lia. Além de você ficar com meu marido, respondeu Lia, vai querer agora ficar com as mandrágoras do meu filho? Se você me der mandrágoras, disse Raquel, deixarei que Jacó fique com você esta noite. Naquela tarde, quando Jacó vinha voltando do campo, Lia foi ao encontro dele. Vamos passar a noite juntos, disse ela. É que eu aluguei você pelas mandrágoras que o meu filho me deu. E Jacó passou aquela noite com Lia. Deus respondeu às orações de Lia e ela concebeu e teve o 5º filho. Disse Lia, Deus me recompensou porque dei minha criada ao meu marido e pôs no menino o nome de Issacar, que quer dizer salário. Lia tornou a engravidar e teve o 6º filho. Ela deu ao filho o nome de Zebulon, que significa presentes. Deu esse nome dizendo, Deus me deu excelentes presentes para eu dar ao meu marido, 6 filhos. Com isso ele me honrará e ficará comigo. Depois Lia teve uma filha que recebeu o nome de Diná. Deus se lembrou de Raquel e respondeu às orações dela, pois ela queria filhos dela mesma. Engravidou então e teve um filho. Raquel exclamou, até que enfim Deus tirou a mancha do meu nome. E deu ao menino o nome de José, que quer dizer que ele acrescente. Deu esse nome dizendo, queira o Senhor me dar outro filho. Logo que nasceu José, Jacó disse a Labão que queria voltar para a casa dele. Deixe que eu vá para casa, disse ele. Deixe que eu vá e leve comigo as minhas mulheres e os meus filhos. Você sabe muito bem que eu trabalhei e como para que fossem meus. Peço que não vá embora, disse Labão. Desde que você chegou aqui, o Senhor me tem abençoado. Só pode ser por causa de você. Fique comigo. É só dizer quanto quer de ordenado e eu pago. Disse Jacó, você bem sabe como trabalhei para você e como cuidei do seu gado. Basta lembrar como eram pequenos os seus rebanhos e como são grandes agora. Isso porque o Senhor abençoou você por meio do meu trabalho. Agora pense bem, quando é que vou trabalhar para minha família? Quanto você quer ganhar? Perguntou de novo Labão. Jacó respondeu, para que eu continue trabalhando para você, basta que me faça uma coisa. Basta que me autorize a separar para mim todas as cabras que tenham pintas ou listas na pele e todas as ovelhas pretas dos seus rebanhos. Assim será fácil verificar se eu estou tirando mais do que tratamos como salário. Depois, se você encontrar entre as minhas cabras alguma que não for listada ou pintada e entre as ovelhas alguma que não for preta, poderá dizer que roubei de você. Está certo, disse Labão, está feito o trato. Mas naquele mesmo dia Labão separou e deu aos filhos dele todos os bodes e cabras que tinham pintas ou listas na pele e todos os carneiros e ovelhas pretos. Deu todos esses animais aos filhos dele. Depois mandou os filhos levarem as cabras pintadas e listadas e as ovelhas pretas para bem longe, a 3 dias de distância. E Jacó ficou tomando conta dos rebanhos restantes de Labão. Então Jacó pegou varas verdes de vários tipos de árvores, álamo, aveleira e plátano. De cada vara tirou fitas de casca, fazendo parecer a brancura da madeira. Assim as varas ficaram cheias de listas claras. Jacó pôs as varas perto das águas, nos lugares onde os animais costumavam beber. Colocou de modo que ao beber água os animais pudessem ver as varas. Jacó fez isso porque os animais que se cruzavam ali. E aconteceu isso mesmo. Os animais se cruzaram vendo as varas e os filhotes nasceram pintados ou listados. Jacó foi separando os animais a que tinha direito, não deixou que se misturassem com os de Labão. Mas dirigiu as coisas de modo que as fêmeas do rebanho dele fossem cobertas pelos machos pretos de Labão. Jacó não ficou nisso. Ele só colocava as varas listadas quando as fêmeas eram fortes. Quando eram fracas, não colocava. Resultado, os animais fortes eram de Jacó e os fracos eram de Labão. Assim os rebanhos de Jacó cresceram depressa. O homem ficou rico, possuindo rebanhos enormes e muitos criados, criadas, camelos e jumentos. Gênesis capítulo 31. Jacó soube que os filhos de Labão andavam murmurando contra ele. Diziam eles, ora vejam, Jacó deve ao nosso pai tudo o que tem. Toda a riqueza dele foi ajuntada às custas do nosso pai. Outra coisa, Jacó notou que agora era tratado com frieza por Labão.
Foi quando o Senhor disse a Jacó: volte para a casa dos seus pais, para a companhia dos seus parentes de lá, e estarei com você. Por isso Jacó mandou chamar Raquel e Lia para conversar com elas no campo, lá onde ele estava cuidando dos rebanhos. Seu pai se virou contra mim, disse Jacó às duas, mas o Deus de meus pais está comigo. Vocês bem sabem como trabalhei com afinco para o seu pai. Ele só me engana, vive rompendo os tratos feitos comigo, mas Deus não deixou que ele me causasse prejuízo nenhum. Pois se ele dizia que os animais com pintas na pele seriam meus, só nasciam animais assim. Se ele mudava e dizia que os listados seriam o meu salário, então só nasciam animais listados nos rebanhos. Foi assim que Deus fez que eu ficasse rico às custas de Labão. Pois na época do cruzamento dos animais, sonhei e vi que os machos que cobriam as fêmeas dos rebanhos tinham listas ou pintas ou manchas. No sonho, o anjo de Deus me chamou a atenção para isso e logo entendi o que devia fazer para receber a bênção sobre o meu trabalho. E o anjo de Deus me disse, em sonho, o motivo por que estava dando aquela instrução. Porque vejo o que Labão está fazendo com você, disse ele. Eu sou o Deus que você encontrou em Betel, continuou o anjo. Lá você derramou azeite no monumento e fez promessa de me servir. Pois bem, saia agora desta terra e volte para sua terra natal. Em resposta, Raquel e Lia disseram: que podemos esperar do nosso pai? Pois ele nos tratou como se fôssemos estrangeiras. Além de nos vender, acabou com os bens que poderíamos receber. E agora, a riqueza que devia ser nossa por herança, Deus tirou do nosso pai e deu a você. Essa riqueza é nossa e dos nossos filhos, portanto, faça tudo o que Deus mandou. Aproveitando que Labão estava fora de casa, dirigindo o trabalho de tosquear ovelhas, Jacó fugiu. Fez as mulheres e os filhos montarem camelos e fugiu com eles. Levou todos os rebanhos e todas as riquezas que tinha conseguido ajuntar em Padã-Arã e saiu para a terra de Canaã, para a casa de Isaque, pai dele. Raquel roubou os ídolos do lar e levou todos eles com ela. Assim foi que Jacó fugiu de Labão às escondidas, levando tudo o que tinha. Atravessou o rio Eufrates e avançou em direção ao território montanhoso de Gileade. Só 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó ia fugindo. Reuniu vários homens e com eles saiu logo em perseguição a Jacó. Depois de 7 dias de viagem, alcançou Jacó no monte Gileade. Mas na noite em que ia chegando perto de onde Jacó estava, Deus veio ao Aramateu Labão em sonhos e disse: cuidado com o que vai fazer a Jacó, nada de bênção nem maldição. Finalmente Labão alcançou os fugitivos. Jacó estava acampado no monte Gileade. Labão armou seu acampamento no mesmo monte. O que você fez? Perguntou Labão. Por acaso minhas filhas são prisioneiras de guerra para você fugir com elas desse jeito? Por que me enganou e saiu às escondidas? Por que não me contou seu plano? Pois eu bem que gostaria de dar uma grande festa de despedida com canções e orquestra e harpa. Você nem me deu oportunidade para beijar meus netos e netas. Que estranho modo de agir o seu. Tenho forças suficientes para destruir vocês todos, continuou Labão. Mas o Deus do seu pai, Isaque, me apareceu ontem à noite. Ele me proibiu de maltratar você. Muito bem. Está certo que tenha saudade de casa e queira voltar para lá, mas por que roubou os meus ídolos? Eu fugi assim, respondeu Jacó, porque fiquei com medo de você. Pensei comigo, bem pode ser que Labão não me deixe levar as filhas dele. Mas, quanto aos seus ídolos, será morto aquele que estiver com eles. Pode revistar tudo neste acampamento. Se você achar alguma coisa sua, pode levar de volta. Jacó não sabia que Raquel estava com os ídolos. Labão vasculhou as tendas de Jacó, de Lia, de Raquel e das 2 criadas e não achou os ídolos. Quando Labão entrou na tenda de Raquel, ela estava sentada na sela de um camelo. Acontece que Raquel tinha posto os ídolos na sela e estava sentada em cima deles. Por isso disse a Labão: peço desculpa, meu pai, por não me levantar. É que estou no difícil período mensal das mulheres. Assim Labão procurou, apalpando a tenda inteira e não achou os ídolos. Então foi a vez de Jacó ficar zangado com Labão. Que encontrou? Perguntou ele. Qual é o meu crime? Você veio atrás de mim como caçador de criminosos e revirou tudo o que tenho. Achou alguma coisa da sua casa? Vamos, põe o que encontrou aqui na frente dos meus homens e dos parentes. Eles vão decidir qual de nós está errado. Estive com você 20 anos, cuidando dos seus rebanhos. Durante esse tempo todo, as suas ovelhas e cabras produziram crias sadias. Também nunca me servi dos seus carneiros para alimento. E quando algum animal dos seus rebanhos era morto e despedaçado pelas feras, alguma vez pedi que você descontasse isso na contagem? Não, eu sempre sofri o prejuízo. Você descontava tudo do meu salário, incluindo os animais roubados. E isso ainda que o roubo fosse feito em ocasião que estava fora da minha responsabilidade.
Trabalhei para você nas horas quentes do dia e sofrendo a geada da noite, ficando noites e noites sem dormir. Foram 20 longos anos. 14 anos trabalhei para casar com as suas 2 filhas e 6 anos trabalhei para formar o meu rebanho. E para me prejudicar, você mudou 10 vezes o salário combinado. Ah, se não fosse o Deus do meu avô Abraão, o temível Deus do meu pai Isaque, a estas horas você me estaria mandando embora sem nada. Mas Deus viu a sua maldade e o trabalho duro que fiz, por isso ele preveniu você ontem à noite. Labão respondeu: Estas mulheres são minhas filhas e estas crianças são minhas. A mesma coisa posso dizer destes rebanhos e de tudo que você tem, tudo é meu. Daí, como posso prejudicar as minhas filhas e os meus netos? Portanto, venha cá, façamos um trato de amizade e deixemos aqui alguma coisa que sirva para lembrar isso. Jacó pôs mãos às obras. Pegou uma pedra e fez dela um monumento. Depois mandou os seus homens juntarem ali uma pilha de pedras. Feito isso, Jacó e Labão comeram juntos ao lado das pedras empilhadas. Os dois deram à pilha de pedras o nome de pilha do testemunho, Jegar Saaduta na língua de Labão e Galeede na língua de Jacó. Esta pilha de pedras será testemunha contra nós, disse Labão, se não cumprirmos o trato que fizemos. Também recebeu o nome de Mispa, que quer dizer torre de vigia, pois como disse Labão, que o Senhor vigie cada um de nós, quando estivermos separados quanto ao cumprimento do contrato. Se você maltratar as minhas filhas ou tomar outras mulheres, eu estarei longe, mas Deus estará vendo. Este monumento, continuou Labão, está entre nós como testemunho do nosso compromisso de não cruzarmos esta linha para atacar um ao outro. Você não me atacará, nem eu a você. Que Deus de Abraão, de Naor e do pai deles destrua aquele de nós que fizer isso. Assim Jacó fez juramento diante do temível Deus do seu pai Isaque. Prometeu respeitar o limite combinado. Então Jacó, ali no topo do monte, ofereceu um sacrifício a Deus, convidou todos para a festa e passaram a noite juntos no monte. Na manhã seguinte, Labão se levantou cedo, beijou e abençoou as filhas e os netos e foi para casa. Mateus capítulo 9. Então Jesus subiu num barco e atravessou o lago para Cafarnaum, a cidade onde morava. Logo, alguns homens lhe trouxeram numa esteira um rapaz paralítico. Quando Jesus viu a fé que eles tinham, disse ao rapaz doente: Anima-se, filho, porque eu já perdoei os seus pecados. Blasfêmia, esse homem está dizendo que é Deus, exclamaram uns para os outros alguns líderes religiosos. Jesus sabia o que eles estavam pensando e perguntou: Por que vocês estão com esses pensamentos ruins? Será mais difícil perdoar os seus pecados ou curar o rapaz da doença? Então, para provar que eu tenho autoridade aqui na terra para perdoar pecados, voltando-se para o rapaz paralítico, ele disse: Levante-se, enrole sua esteira e caminhe para casa. E o rapaz levantou-se de um salto e saiu. Um arrepio de medo passou pela multidão quando viram isso acontecer bem diante dos seus olhos. Como eles louvaram a Deus por haver dado tal autoridade a um homem. Quando Jesus descia a estrada, viu um cobrador de impostos, Mateus, sentado num guichê da coletoria. Venha tornar-se meu discípulo, disse-lhe Jesus, e Mateus saltou do lugar e o acompanhou. Mais tarde, quando Jesus e seus discípulos almoçavam na casa de Mateus, muitos conhecidos espertalhões estavam lá como convidados. Os fariseus ficaram indignados. Por que o mestre de vocês se reúne com homens como esses? Porque as pessoas que estão bem não precisam de médicos, são os doentes que precisam, foi a resposta de Jesus. Depois ele acrescentou: Vão aprender o significado deste versículo da Escritura. Não são os sacrifícios e as ofertas de vocês que me interessam, mas que tenham compaixão. Meu trabalho aqui na terra é de insistir com os pecadores e não com aqueles que se acham bons, que voltem para Deus. Um dia os discípulos de João Batista vieram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os seus discípulos não jejuam como fazemos nós e como fazem os fariseus? Os amigos do noivo devem chorar e ficar sem comer enquanto ele se acha com eles? Perguntou Jesus. Mas vai chegar o tempo em que eu serei tirado deles, então terão bastante tempo para recusar a comida. E quem remendaria uma roupa velha com fazenda nova? Porque o remendo rasgaria a roupa e faria o buraco ainda pior. E quem usaria odres velhos para guardar vinho novo? Pois os odres velhos arrebentariam com a pressão, o vinho se derramaria e os odres se estragariam. Para guardar vinho novo, só se usam odres novos. Desta maneira, ambos são conservados juntos. Enquanto ele estava dizendo isto, o rabi da sinagoga local chegou e adorou a Jesus. Minha filhinha acaba de morrer, disse ele, porém o Senhor pode fazer com que volte à vida, se tão somente vier a tocar nela. Quando Jesus e os discípulos estavam andando para a casa do rabi,
Uma mulher que tinha estado doente 12 anos com uma hemorragia surgiu por trás dele e tocou na barra do seu manto, pois ele pensava: se eu apenas tocar nele, serei curado. Jesus voltou-se e falou com ela. Filha, disse ele, vai tudo bem, a sua fé curou você. E a mulher ficou boa a partir daquele momento. Quando Jesus chegou à casa do Rabi e viu as multidões barulhentas e ouviu a música do enterro, disse: ponham todos para fora, porque a menina não está morta, ela só está dormindo. Então, como zombavam e caçoavam dele. Quando a multidão finalmente saiu, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou e viveu novamente. A notícia deste admirável milagre espalhou-se por toda a região. Quando Jesus estava saindo da casa da menina, 2 cegos apareceram gritando: ó filho do rei Davi, tende piedade de nós. Eles foram até a casa onde ele morava, e Jesus lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los enxergar? Sim, Senhor, disseram eles, nós cremos. Então ele pôs a mão nos olhos deles e disse: por causa da fé que vocês demonstram, acontecerá assim. E de repente eles puderam ver. Jesus avisou os 2 energicamente para que não contassem isso a ninguém, mas em lugar disso, eles espalharam sua fama pela cidade inteira. Deixando aquele lugar, Jesus encontrou um homem que não podia falar porque havia um demônio dentro dele. Jesus expulsou o demônio e imediatamente o homem pôde falar. Como as multidões ficaram maravilhadas. Nunca em nossa vida tínhamos visto coisa igual, exclamavam eles. Mas os fariseus diziam: a razão pela qual ele pode expulsar demônios é que ele mesmo está possesso de demônio, possesso de Satanás, o rei dos demônios. Jesus viajava por todas as cidades e vilas daquela região, ensinando nas sinagogas dos judeus e anunciando a boa nova do reino de Deus. Em todo lugar onde ele ia, curava as pessoas de qualquer espécie de doença. E quanta pena ele sentia das multidões que vinham, porque seus problemas eram tão grandes e eles não sabiam o que fazer, nem aonde ir buscar socorro. Eram como ovelhas sem pastor. A safra é tão grande e os trabalhadores são tão poucos, disse ele aos seus discípulos. Portanto, orem àquele que está encarregado da ceifa e peçam a ele que chame mais trabalhadores para os seus campos de colheita. Reflexão. Assim como Jacó precisou ser quebrantado para encontrar sua verdadeira identidade, as pessoas em Mateus 9 foram transformadas ao reconhecerem sua fraqueza diante de Jesus. Deus trabalha em nossa vida através de processos e a fé nos leva à restauração. Seja como Jacó, que não desistiu, ou como os enfermos de Mateus 9, que buscaram Jesus com fé. Deus não rejeita os imperfeitos, Ele os transforma.